Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje começa, né, minha amada igreja, a nossa campanha, como o pastor falou, mês de fevereiro. A gente mudou o tema. E eu falei, glória a Deus que eu vou ser a primeira, porque aí eu posso explanar, né? A gente vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando na gente também. E o tema desse mês é o clamor, o vosso clamor chegou até mim, que está no livro de Êxodo, capítulo 3, a parte B do versículo 9. Mas eu gostaria de ler com a amada igreja o verso 7 e o 8 também, que diz assim, o verso 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém, irmãos, aleluia, glória a Deus. Tentando deixar ela aberta aqui, que ela é mais nova. Irmãos, essa é uma palavra muito tremenda, muito tremenda. Eu estava meditando hoje à tarde, e o Senhor estava falando ao meu coração, que lá no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13, Deus deu um sonho a Abraão. Nesse sonho, o Senhor deu uma revelação para Abraão, onde o Abraão tinha acabado de fazer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. E aí ele pega no sono, e o Senhor aparece para ele e diz que o povo dele, olha lá, então o Senhor lhe disse, saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Aleluia. O Senhor já falou para Abraão, muito tempo antes, o que iria acontecer com seu povo. Passando isso, lá em Gênesis ainda, em 46:13, Deus fala para Jacó também. A gente sabe, naquela época, a terra estava passando por uma grande fome, e Deus levantou José para lhe salvar o seu povo. E quando Jacó descobre que José está vivo, José manda chamar o seu pai para o Egito. E Jacó pergunta para Deus se ele podia ir, e Deus fala para Jacó, numa versão linda, que está em Gênesis 46:13, que o Senhor diz, estes foram os filhos, não, é 46:13, Deus fala com Jacó e pede para que ele vá para o Egito. Não é 13 não. Espera aí que eu tinha até anotado. É 3, perdão. 13 era 15. Eu sou Deus. É 13, filhote. Eu posso falar filhote. Depois vamos brincar com ele. Deus fala para Jacó que ele pode ir para a terra do Egito, porque o Senhor estava indo com ele. Que o Senhor disse para ele, você vai, mas vão voltar. Mas Deus também disse para Jacó, mas José fechará os teus olhos. Ou seja, Deus já tinha falado para Jacó que ele não sairia dali, mas no tempo oportuno do Senhor, o Senhor tiraria o povo dele com mão forte daquela opressão. Gente, isso é muito tremendo, porque Deus já deu 2 comandos, muitos anos antes de acontecer. Deus revelou para Abraão, depois Deus revela para Jacó o que ele iria fazer. Deus já tinha dito, eles vão sofrer, mas no tempo oportuno, eu os tirarei de lá com mão forte. Então, minha amada igreja, não tem nada
que você possa estar vivendo na sua vida hoje, que não tenha um tempo da parte do Senhor para acabar. No tempo oportuno, o Senhor te tira dessa prova. No tempo oportuno do Senhor, o Senhor muda a história. Eu costumo dizer que demora muito para o de repente de Deus chegar na nossa vida, né? Porque é de repente que o Senhor opera. Lá no Salmo, não sei se é 33, mas eu acho que o Senhor diz assim, que o salmista diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, é um tempo certo, é um tempo exato que você vai passar por essa provação. E quando chega o de repente de Deus, Deus faz um reboliço e Ele muda a nossa história, porque Ele pode, amém? Glorifica ao Senhor. E aí, amada igreja, a gente chega em Moisés. E é lindo essa história, porque para poder chegar no versículo no que nós estamos nesse mês, essa campanha, a gente precisa explicar um pouquinho do que Deus fez antes, até chegar nesse momento que o Senhor diz que Ele ouviu o clamor do seu povo. E aí o Senhor chega em Moisés, e Moisés nasce num período que Faraó estava oprimindo o povo de Deus, que Faraó na verdade estava com medo do povo de Deus. Ah, mas com medo de escravo? Estava com medo, porque nos versículos antes, a gente leu, depois você pode ler, que o Faraó estava observando que aquele povo se multiplicava muito rápido, que aquele povo era muito abençoado, apesar de serem escravos, apesar de ter uma vida pobre, porque eles eram pobres, né? Eles trabalhavam ali arduamente, mas a Bíblia diz que eles eram frutíferos, e o Senhor era com ele, por isso eles eram frutíferos. E Faraó ficou com medo, porque eles cresceram tanto, que Faraó deu uma ordem, mandou matar todo menino, toda criança que nascesse menino, para que ele diminuísse a possibilidade de crescer um exército no meio daquele povo, deles se juntarem com outros povos e tirar Faraó do poder. Então ele mandou que matassem. Ele mandou que matassem as crianças, mas eu creio, lendo essa palavra, irmãos, o Senhor ia trabalhando no meu coração, o Senhor ia movendo no meu coração. E lá no capítulo de 4, até ri um bocado quando Moisés estava conversando com Deus, porque é muito interessante. O Senhor, Ele fez questão de mostrar na sua palavra a pequenez do homem. Em toda a palavra de Deus, Ele não escondeu de nada nos seus personagens que estão na Bíblia a sua pequenez. E eu entendo, amada igreja, que é para mostrar para nós, olha, não importa o erro que você fez, não importa o que você passou, não importa a história que você tem, o Senhor, Ele tem um plano para a sua vida. O Senhor, Ele tem uma nova história para a sua vida. E é lindo demais, porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não tem perdão para mim, porque a história não apaga. Irmãos, Deus escreve uma nova história. Quando você decide dar um ponto final no erro que você está cometendo e diz, a partir de hoje, eu vou escrever uma nova história na minha vida, o Senhor vai contigo nessa nova história. E o mais interessado de mudar a tua história, amada igreja, é o Senhor, porque o nome dele é glorificado quando a gente muda a nossa história, quando a gente decide ser diferente. E eu estava estudando essa palavra agora à tarde, e eu vi quando a mãe de a mãe de Moisés, Joquebede, ela ficou com aquela criança, ela viu que aquela criança era bonita, e ela imaginou que Deus tinha algo com aquela criança, porque a gente sabe, quando Deus vai fazer algo no nosso meio, Ele dá sinais, e a gente tem que estar com os olhos abertos, atentos, para perceber os sinais de Deus. Quando o tempo de Deus ele muda, se você estiver ligado, você acompanha o novo de Deus. E é necessário estar ligado para acompanhar o novo de Deus. E a Bíblia vem nos dizer que ela ficou com aquela criança com ela porque ela achou muito bonita. Mas o texto é tão interessante, porque com a mãe, em sã consciência, quer entregar o seu filho para ser morto? Não tem. Não existe uma mãe em sã consciência que diz, olha, não, leva, nasceu um menino, entrega lá para os soldados de Faraó para jogar no rio. Não,
Mas ela viu que aquele menino tinha algo diferente. E ela esconde aquela criança. O tempo que ela pôde esconder. E aí a história vem nos dizer que ela preparou um cestinho, colocou aquela criança dentro daquele cesto. Ela passou betume, ela passou piche antes. E a história vem nos dizer que ela deixou na beira do rio, no meio do junco. E é engraçado porque todo filme que a gente vê, sempre vê botando a criança no cestinho e descendo o rio abaixo, né? E os crocodilos ali tentando pegar aquele cestinho. E interessante porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela deixou o cestinho no meio do junco. E a irmã de Moisés ficou ali tomando conta. Até que apareceu a princesa, a filha de Faraó, com as suas servas para tomar banho. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa mulher era muito esperta. Ela tinha expertise. Ou ela tinha expertise, ou já foi o Espírito de Deus falando ao coração dela, onde mais ou menos ela ia deixar aquela criança. Porque olha a ironia, ele iria ser criado debaixo dos pés de Faraó. Quem mandou matar? Ele ficou escondido, protegido, debaixo dos pés de quem mandou matar. E eu quero te dizer nessa noite, que com o plano de Deus na sua vida, ele vai se cumprir. Nem que o Senhor tenha que usar aquele que está tentando atrapalhar, mas ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Outro dia, abrindo aspas, eu estava escutando, não sei se era Camila Barros, eu acho que era, nessas passagens rápidas no Instagram, e ela falou mais ou menos assim, olha, não se preocupe com seus inimigos, porque eles estão trabalhando a seu favor. Eles estão te levando para mais perto do propósito de Deus. E eu falei, Senhor, eu tomo isso para a minha vida. A partir de hoje eu não olho para ninguém mais como inimigo. Mas é meu funcionário, como ela disse, né? É meu funcionário. Está me levando para mais perto do meu propósito. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher pegou aquela criança e quando ela viu ela chorando, ela se encheu de íntima compaixão. E Miriam, que estava ali, diz, olha, eu conheço posso trazer uma mulher para amamentar a criança e tomar conta da criança? Foi Deus ou não foi, igreja? É Deus que faz isso. E aí a Bíblia diz que Moisés foi criado pela sua mãe, até a sua mãe entender que estava na hora de levá-lo para o palácio novamente. Não foi mandar eu vir buscar a criança. Joquebede entendeu que estava na hora de entregar Moisés para o palácio, para que os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Estava na hora de Moisés aprender a administrar muito. E é muito parecido com a história de José. É muito parecido também com a história de Davi, onde eles aprenderam a administrar situações a qual o Senhor colocou na vida deles para administrar. E a Bíblia vem nos dizer que Moisés ficou no palácio, aprendendo tudo o que ele precisava aprender, da riqueza, dos costumes, dos deuses, porque lá na frente ele ia precisar. Mas aí chegou o tempo da escassez na vida de Moisés. E quando chega o tempo da escassez, ninguém quer, né? Quando o Senhor diz assim, está chegando o tempo da bonança, o povo até marcha, né? Mas quando chega o tempo da escassez, quando vem uma profecia assim, tu vai entrar na prova. Desce, vai descer na casa do oleiro, todo mundo fala, misericórdia, Senhor, de novo não, né? De novo não. Mas, amada igreja, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu fiquei feliz com o testemunho do nosso irmão, quando ele disse que não murmurou pelo fato que aconteceu na vida dele. E aí eu falei, Senhor, tem horas que eu consigo vencer, mas tem horas que eu não consigo vencer. Mas eu tenho me esforçado para não murmurar também, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. E quando a gente começa a murmurar, nós atrasamos as nossas bênçãos da parte do Senhor. Porque quando a pessoa murmura, ela está dizendo que o Senhor não é suficiente para entregar para ela aquilo que Ele prometeu. É exatamente essa a tradução que você está mandando para o céu. Que o Senhor não é suficiente para te entregar a vitória que Ele prometeu. E a Bíblia vem nos dizer que Moisés foi para o Egito. Agora ele foi aprender a administrar o pouco. Ele foi aprender a ser pastor. Ele foi aprender a se virar, né? Ali no deserto, aprender a ter o pouco. Porque eu acredito que a vida daquele povo ali no deserto era uma vida bem sofrida. Muito diferente da vida que ele tinha no palácio. E o Senhor disse que ele ficou ali, irmãos, 40 anos,
no deserto, aprendendo a pastorear, aprendendo a lidar com pessoas, porque o Senhor precisava que ele conduzisse um grande rebanho depois, para que a promessa que o Senhor fez para Abraão no capítulo 15 e depois para Jacó no capítulo 46 se cumprisse. Aleluias, você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. E aí, amada igreja, a gente chega ali no versículo que nós lemos hoje, que Deus, ele ouve, ele vê, ele conhece e ele desce para te ajudar. Você crê nisso? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? E aí, irmãos, quando o povo estava lá clamando, para que o Senhor levantasse um libertador, para tirar eles daquela posição. Porque eu creio, naquela época, o costume, né, de passar, o aprendizado era oral. Como a pessoa, eles, como é que eu posso dizer? Todos os ensinamentos eram passados de pai para filho de forma oral. Eles não tinham escrita, não era todo mundo que sabia escrever naquela época. Mas Moisés sabia, porque ele foi criado no palácio. E em tudo Deus tem um plano. Você vê que em cada pontinho do que está sendo dito nessa noite se encaixa no plano de Deus. Nada é por acaso. Então comece a entender, amada igreja, que todo o sofrimento que você passa não é por acaso. O Senhor te formou no ventre da tua mãe. O Senhor te ungiu no ventre da tua mãe. E tudo que você passou na sua vida tinha um propósito. Tinha algo de Deus a ser acrescentado na sua vida. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo todo o mover que Deus faz para que a gente tenha um amadurecimento nele, principalmente aqueles que são chamados para a obra do Senhor. Esses aí o Senhor acho que aperta com mais carinho, aperta mais, para que quando a gente chegar na posição que Ele quer, a gente não cometa erros que vão machucar pessoas, que vão, em vez de trazer pessoas para perto do Senhor, leva para longe. E vocês já prestaram atenção que a culpa nunca é de quem machucou, a culpa é sempre de Deus? Quando a pessoa sai da igreja, ela diz que Deus não estava com ela, que Deus não viu o sofrimento dela. E a culpa sempre é do Senhor. Então, para aqueles que o Senhor chamou, Ele aperta um pouquinho mais, até para te dar testemunho do que você vai viver. Quando você chegar perto de alguém, você poder dizer, olha, eu passei por isso. Deus me deu vitória. Ele vai te dar também, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fez todas as coisas e só Ele pode mudar a tua história. Aleluias. E a Bíblia diz que quando aquele povo estava clamando que Deus levantasse um libertador, o Senhor fala com Moisés lá no deserto, que agora está pronto, está preparado para levar aquele povo para a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade, a terra que Deus entregou para Abraão, aleluia. E esse Deus é maravilhoso, porque quando ele aparece ali para Moisés naquela sarça ardente, Moisés fica prestando atenção, tem alguma coisa diferente naquele negócio ali que não para de queimar. E aí Moisés vai e se aproxima e Deus fala, Moisés, Moisés. Gente, eu fico imaginando a voz de Deus chamando meu nome, assim, deve ser uma voz maravilhosa, né? Yara. É lindo demais. A palavra de Deus é linda demais, porque Ele te conhece. E o texto vem dizer que Deus lembrou do seu povo. Deus lembrou da promessa que fez a Isaac, que fez a Abraão, que fez a Jacó. E o texto se repete, que Deus lembrou. Deus lembrou. Deus lembrou. Aí eu digo, gente, mas Deus não é onisciente? Deus não é onipotente? Ele não é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas? Como é que Ele esqueceu do povo? Para a Bíblia dizer que Deus lembrou. Vocês pararam para pensar nisso? Porque na verdade, não é que Deus lembrou, é que chegou o momento da bênção acontecer. Chegou o momento de Deus virar a história daquele povo. E aí Deus chama Moisés, fala com Moisés, e Moisés diz, mas eu sou gago, Senhor. E algumas traduções dizem que eu sou gago, outras dizem que ele tinha a língua pesada. Mas, irmãos, depois vocês deem uma olhadinha com carinho, porque o tempo já está bem avançado, nós ainda vamos orar. Mas quando Deus fala com Moisés, Ele disse, vai, porque eu lembrei do meu povo.
vai, porque eu quero usar a tua vida, não com essa palavra, mas eu só diz assim, vá ao Egito, ajudar a libertar o meu povo. E Moisés diz assim, mas como? E aí o Senhor mostra os sinais para ele. E eu creio que toda vez que o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele te dá sinais. Ele sempre dá sinais. Mas é necessário você estar ligado no céu, para perceber os sinais de Deus. Por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de orar aqui no começo do culto, eu sempre falo, Senhor, nos ajuda a estar ligados em Ti, para que a gente não fique dispersos e não perceba as bênçãos que o Senhor quer trazer para a sua igreja na noite. E eu fico ligado, irmãos. Eu fico ligado, porque eu não quero perder nada que venha da parte do Pai. E aí o Senhor vai conversar com Moisés e mostra para Moisés. Primeiro ele faz a sua vara se transformar em cobra. Depois ele faz a sua mão ficar leprosa. Bota a mão, tira a mão, fica leprosa. E Moisés fica pensando. E Moisés diz, mas se eles não me ouvirem? Aí o Senhor dá mais um sinal, se eles não te ouvirem. Você vai jogar uma água no chão. E aquela água vai virar sangue. E aí Moisés acho que pensa, mas ele fala, né? Eu sou de língua pesada. Irmãos, nessa hora eu fiquei imaginando. Falei, será que Moisés estava pedindo para o Senhor, para que ele deixasse de ser gago? Eu acho que era isso que Moisés queria que Deus fizesse. Porque o Senhor mostrou ali 3 sinais para ele. Olha, bota a mão fica leprosa. Tira a mão fica sã. Joga cobra, joga o cajado vira cobra. Depois ele pega a ponta do cajado, da cobra, vira cajado novamente. Eu falei, eu acho que esse Moisés estava querendo pedir para o Senhor curar ele da língua pesada e o Senhor não quis curar. Porque a Bíblia vem nos dizer que o Senhor ficou irado com Moisés. E ele disse, mas eu sou de língua pesada, como eu vou falar? E o Senhor disse assim, olha, não foi eu que fiz a boca? Não foi eu que fiz os surdos? Vai. E o teu irmão já está te esperando. Ou seja, Deus já falou com Arão onde ele estava. O que ele ia fazer. Deus já sabia que ele ia contar com Arão para ajudar Moisés. Porque aqui no texto já 4, o Senhor chama Moisés de profeta. Tu é profeta, eu vou falar para você e você vai falar ao seu irmão. Mas eu acho que Moisés queria que Deus curasse ele naquela hora. E eu trago para vocês, amada igreja. Muitas vezes o Senhor nos cura para dar uma palavra, o Senhor nos usa para dar uma palavra. E aquela pessoa frutifica. E às vezes a gente está com dor, está triste, o Senhor traz alguém para você orar, a pessoa é curada e você não. Eita, que raiva que dá. Aí fala assim, o Senhor esqueceu de mim? Não pode. O Senhor me usou como instrumento, que o instrumento não pode estar quebrado, Jesus. Mas o Senhor sabe onde Ele nos trata. O Senhor, Ele sabe exatamente onde dói, onde Ele nos trata. Porque Ele não nos chama a ser rebeldes, Ele nos chama a ser humildes, a ser quebrantados diante dEle, amada igreja. E aí, o Senhor, Ele é tão poderoso, que Ele liberta aquele povo com mão forte, porque Ele ouviu o clamor daquele povo. O Senhor fez grandes coisas. O Senhor mostrou ao povo inimigo de Deus qual era o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro que o Senhor mostrou lá é o teu Pai. É o teu Deus. Então não se esqueça. A luta que você está passando, não se esqueça. Olha, o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho é o meu Pai. Ele não muda, Ele não chega atrasado. Se a tua vitória, amada igreja, ainda não aconteceu, é porque o tempo dele não chegou. Eu gosto muito do texto que está lá em Isaías, capítulo 60, que fala assim, que o Senhor, no tempo do Senhor, Ele fará acontecer. Eu coloquei até esse texto no meu WhatsApp, no tempo do Senhor, Ele fará acontecer. Então, não esqueça, no tempo do Senhor, Ele fará acontecer. Se a tua vitória está demorando, em vez de você dizer, meu Deus, está demorando, o Senhor esqueceu, eu vou agir com as minhas mãos. Eita, irmãos, quando a gente age com a nossa mão para dar uma ajudinha na bênção, vira maldição, viu? Vira tribulação na nossa vida. Porque Deus não precisa de jeitinho, de ajudinha nossa. Ele é poderoso.
E Ele quer que você espere o tempo dEle, para que a vitória dEle, o que Ele te prometeu, aconteça na sua vida. E a sua fé cresça, que você ande de glória em glória, que você fique firme, que você fique forte, se sustente na presença de Deus. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluias, aplauda ao Senhor.